Irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã, quero cumprimentar todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria, um prazer retornar à cidade de Cujubim e em especial retornar a essa rádio, onde já tivemos a oportunidade outras vezes de estarmos aqui e de compartilharmos também a palavra do Senhor. Esta manhã nós estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio, aqueles que também estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, seja uma manhã de prosperidade espiritual para a vida, para o coração e para a alma de todos aqueles que estão nos acompanhando neste programa. Queridos, eu quero tomar um texto sagrado da palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, tomar apenas um versículo que usaremos como base para a nossa reflexão nesta manhã. Tiago capítulo 2, o versículo de número 19, está escrito assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vou lê-lo novamente para que haja uma melhor compreensão do que está escrito. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Fazes bem. Se essa for a resposta sim, se você crê que há um só Deus, então ele afirma dizendo, fazes bem. Porém, ele acrescenta dizendo, também os demônios o creem e estremecem. Queridos, a carta do apóstolo Tiago é um dos primeiros materiais escritos no Novo Testamento, por volta da década de 40, entre os anos 44 a 49. O apóstolo Tiago, que também haja visto ele aparecer na lista dos irmãos de Cristo, em Mateus 13, versículo 55, ele foi uma grande coluna na igreja primitiva, alguém que tinha uma voz muito ativa e que tinha um posicionamento muito considerável entre os apóstolos. Vemos isso com bastante clareza no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, por exemplo, quando há o primeiro concílio, conhecido como Concílio de Jerusalém. Há muita discussão sobre a data desse concílio, mas em torno dos anos 49, 50 aproximadamente. E Tiago, ele tem uma palavra decisória nesse concílio. Se nós observarmos o texto, é bastante decisória, a palavra teve uma proeminência muito grande naquele concílio, mas Tiago, ele dá o fechamento final na decisão que deveria ser tomada pela igreja primitiva. Então nós vemos Tiago como alguém que tinha uma voz ativa muito forte, um posicionamento de uma das colunas ministeriais da igreja primitiva. Então quando nós olhamos para a carta do apóstolo Tiago, ele mesmo diz no versículo 1 do primeiro capítulo, que a sua carta era endereçada às 12 tribos que estavam dispersas, dando a ideia que essa carta tivesse uma conotação judaica. Porém, ela sempre foi considerada como uma carta universal. Ela se encontra entre os livros, as cartas do Novo Testamento, que são abrangentes e de uma aplicação pessoal muito grande. O teor da carta do apóstolo Tiago não é tão teológico quanto nós encontramos nas cartas de Paulo, por exemplo, que vai tratar de assuntos e doutrinas teológicas com muita propriedade e detalhes minuciosos. A carta de Tiago, ela é mais uma aplicação pessoal para a vida das pessoas. Tiago, ele trata mais do dia a dia, dos afazeres, da forma como se vivencia a fé cristã. Tiago, ele escreve a sua carta tratando dos pormenores da vida diária dos cristãos, como deveria ser, como deveria se comportar, como deveria agir e tomar decisões diante da vida cotidiana. Quando nós olhamos para o capítulo 1, Tiago, ele inicia-se no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 18, tratando das tentações e provações que vêm sobre a vida dos cristãos, as dificuldades, os problemas, as lutas que são enfrentadas no dia a dia e como deve resistir a estas tentações e permanecer firme na fé que há em Cristo Jesus. São aplicações práticas para o viver do cristão. Quando olhamos para o capítulo 1 ainda, versículo 19 a 27, Tiago, ele fala sobre a prática, a praticidade do Evangelho.
e ele vai falar com muita propriedade, principalmente o versículo 23, sobre nós não sermos ouvintes esquecidos da palavra de Deus, mas que devemos ser praticantes. Então, nessa particularidade da carta dele, ele vai tratar sobre a prática de vida cristã, estar a par das informações do Evangelho, mas que deve ser praticante, que deve levar isso para a vida prática. Quando nós adentramos ao capítulo 2, ainda a partir do versículo 1 até o versículo 13, Tiago ele vai tratar sobre acepções de pessoas, o perigo de se fazer acepção de pessoas, o perigo de tratar uma pessoa melhor do que a outra, de colocar uma pessoa em autoestima e desfazer da outra, enfim, a questão da acepção de pessoa, e vai tomar, e nós como seus filhos devemos imitá-lo nesse sentido. Quando olhamos para o versículo 14 a seguir dessa carta, até o versículo 26 desse capítulo 2, Tiago ele vai tratar de outro assunto importantíssimo, o qual nós vamos também tratarmos nesta manhã, que é a questão da fé e as obras. Havia um problema que já estava se enraizando no começo da igreja primitiva, que é a ideia de uma fé vazia e uma fé desarraigada dos compromissos, uma fé que ela constitui-se apenas de fé, do crer, e esquece-se da parte que a fundamenta como de fato uma fé verdadeira. E Tiago, quando ele vai tratar desse assunto, ele então vai nos esclarecer que a fé que Deus exige de nós, a fé que Cristo nos trouxe para que possamos praticá-la, não é apenas uma fé teórica, uma fé de palavras, uma fé de intelectualidade, uma fé de entendimento, mas é uma fé que ela deve se consistir em prática de vida. É uma fé que ela deve transformar-se em ações, em movimentos, em atitudes que faz com que essa fé seja de fato reconhecida como uma fé verdadeira. E Tiago, ao tratar desse assunto, aí no capítulo 2 e o versículo 17, ele vai dizer que a fé, se ela tiver sem obras, ela é morta. Ou seja, o que torna essa fé uma fé digna, uma fé autenticada, são as suas obras. E Tiago ele vai usar a metáfora do corpo e do espírito para explicar melhor esse assunto no versículo 26. E ele diz que assim como o corpo, se ele tiver sem o espírito, ele está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Nós sabemos que o corpo do ser humano é uma carcaça constituída de carnes, nervos, ossos e peles, e que na verdade o que nos mantém de pé e faz com que nós temos a condição de produzirmos ações e obras é o espírito que está dentro desse corpo. E quando há essa separação entre o corpo e o espírito ele sai do corpo, então o corpo ele se dobra ao chão e ele não tem mais nenhum tipo de reação, o que nós chamamos de morte. Nós declaramos assim, dizemos que o corpo está morto. Tiago está dizendo que a fé, quando ela não produz nenhuma obra, quando ela não se demonstra através de obras, então ela é semelhante a esse corpo que perdeu o seu espírito, que está morto. Em outras palavras, Tiago ele está levando os irmãos à conscientização de que a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela deve ser acompanhada de obras que a torna autêntica. São as obras produzidas pela fé que demonstra a verdadeira fé que temos. Ele vai chegar ao ponto de dizer: mostra então as tuas fé sem as obras, porque é impossível que você mostre a sua fé. A fé é algo interior. A palavra pistes, do grego, significa uma confiança interior, uma confiança que produz atitudes de alguém que de fato confia. Então, a fé em si mesma, ela é algo invisível. Ninguém pode ver a fé de outra pessoa, mas a fé, ela se manifesta através de obras. Eu gosto muito de usar Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, para falar sobre esse assunto da fé e as obras. Porque o azeite, quando ele é colocado dentro da lamparina, quando ele está dentro da lamparina, você não vê o azeite, você vê a lamparina e vê o fogo. Mas a prova de que existe azeite é o fogo. Se o fogo se apaga, é compreensível de que o azeite está se acabando. E é isso que nós vemos na parábola em Mateus capítulo 25. Quando as virgens loucas que não levaram azeite de reserva, o seu azeite está se acabando, ela diz: olha,
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, as nossas lamparinas se apagam. Ou seja, o fato das lâmpadas estar se apagando é sinal de que o azeite que está lá dentro está se acabando. Porém, você não vê o azeite, você vê a lâmpada. Só que o sinal de que existe azeite é o fogo. E o fogo se apagando é sinal que o azeite está acabando. Assim também é a fé. A fé você não vê ela, é de ações. E uma vez que essas ações não são manifestas, uma vez que essas obras não são manifestas, é sinal de que o azeite, de que a fé que está lá dentro está se acabando, ou se acabou. Então veja que é isso que Tiago está trabalhando na sua carta. Que a fé, para ela ser autenticada, para ela ser confirmada, ela precisa ser manifesta. E como ela é invisível, ela vai se manifestar em obras. Então as obras são a manifestação da fé invisível que está dentro de nós. Nós somos as lamparinas. O fogo são as nossas obras. E o azeite que sustenta o fogo é a fé que está dentro de nós, invisível para o mundo, mas se torna visível e manifesta através das nossas ações, através das nossas atitudes. Há uma problemática que Tiago está tratando aqui, e que ser crente, que ter fé, é simplesmente dizer, eu acredito em Deus. Essa problemática existente na época de Tiago, e também permanece até os dias atuais, ela tem tomado conta de muitas pessoas que acham que crer em Cristo, que ter a fé em Jesus Cristo é apenas dizer, eu acredito e já está tudo certo. É dizer, eu creio em Jesus, eu creio na morte de Jesus, e hoje é dia da Páscoa. Então hoje é muito comum que as pessoas façam lembrança da crucificação de Cristo, e que falem sobre Cristo e a sua morte, e acham que isso é suficiente para o Evangelho. E acha que isso é tudo que a Bíblia e que Deus requer de nós. E há até alguns textos que são levantados de forma incompreensível, de forma distorcida e muitas vezes até com desejo de manipulação por parte de alguns, para defender essas ideias de uma fé vazia, de uma fé sem obras. Mas isso não tem base quando nós fazemos uma análise bíblica verdadeira e sincera dos textos sagrados. Alguns textos que são levantados para esse afim, eu poderia citá-los nesta manhã. Um deles é Atos capítulo 16 e o verso 30, quando Paulo e Silas estão no cárcere, preso, e que houve um grande terremoto enquanto eles cantavam louvores a Deus e oravam. E então as portas do cárcere se romperam, e quando o carcereiro chega, que ele vê que o cárcere está aberto, ele imagina que todos já haviam fugido, e de repente ele vai tentar tirar sua vida, e Paulo, juntamente com Silas, ali vai dar um brado dizendo, olha, não faça tal coisa, estamos todos aqui. E nesse momento o carcereiro, surpreso por aquela ação, no versículo 30 de Atos 16, ele pergunta, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atitude para me alcançar a salvação? E Paulo responde no versículo 31 dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é um dos textos que muitas pessoas têm usado para dizer, olha, se você crê em Jesus, você é salvo e não precisa fazer mais nada. Se você crê em Jesus, você já está salvo, você e a sua casa, e encerrou o assunto. Até outro dia eu estava na porta da igreja que eu pastorei, e quando eu estou saindo, uma pessoa me procurou e disse, pastor, mas eu próprio Senhor, que se eu creio em Jesus, eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada. Eu disse, qual é o texto? Ele diz Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu disse, eu conformo contigo, eu concordo contigo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos da condenação do pecado, somos justificados através de Cristo. Mas para nós permanecermos em Cristo, nós temos que compreender que existem algumas coisas necessárias. Jesus, em João 15, o versículo 10, ele diz, se guardares o meu mandamento, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos do pecado e da condenação. Mas para permanecermos nesse amor de Cristo, nós temos de responsabilidades que são necessárias. E eu disse para aquele irmão, e quero dizer nessa manhã também para os meus ouvintes que estão nos acompanhando, Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porém, quando nós pulamos o versículo 32 e vamos para o versículo 33 de Atos 16, o texto é muito claro em dizer que naquela mesma noite, não foi em outro dia, não foi outra hora, mas naquela mesma noite o carcereiro e toda a sua casa foi batizado em nome do Senhor Jesus. Isso é importante nós observar, porque o mesmo texto que diz que eles deviam apenas crer,
crer no Senhor Jesus será salvo, é o mesmo texto que vai prosseguir dizendo que eles desceram as águas do batismo naquela mesma noite. E não foi apenas um crer da boca para fora, não foi apenas um crer de palavras, mas um crer de atitudes. Não foi apenas ele que creu e a casa dele foi salva. Ele creu, a sua família também creu, porque o versículo 33 diz que ele e a sua casa foi batizado. Então veja que a fé deles se transformaram em ação nos próximos versículos, e é isso que torna a fé deles uma fé verdadeira. É isso que autentica a fé deles como uma fé verdadeira em Cristo Jesus para a salvação. Outro texto que é muito distorcido e mal compreensível é Romanos 3 e o versículo 28. Paulo diz: concluímos então que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aí as pessoas pegam esse versículo isoladamente e dizem: veja só, que o homem ele é justificado pela fé sem as obras, ou seja, ausenta-se do homem as responsabilidades. O homem tem que apenas crer e já está tudo certo, as responsabilidades são tiradas, são desfeitas. Mas não é isso que Paulo vai dizer. Se nós continuamos no versículo 29 e 30, quando chegamos no 31, Paulo diz: que diremos, pois? Anulamos então a lei pela fé? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma, mas restabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo é: pela fé nós vamos anular as nossas responsabilidades? Pela fé nós vamos abandonar as nossas responsabilidades? De maneira nenhuma. É pela fé que nós vamos restabelecer as responsabilidades. É através da fé que nós vamos restabelecer os nossos compromissos. Veja o que mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, amados, que Paulo está batendo na tecla que nós somos justificados dos nossos pecados pela fé em Cristo. Mas isso não ausenta as nossas responsabilidades. Isso não nos ausenta de cumprirmos as nossas tarefas, responsabilidades e atitudes como servo de Cristo. Paulo está dizendo: nós estamos justificados pela fé, mas isso não nos faz anular a lei dos nossos compromissos, mas restabelecê-los. Outro texto que também é usado de forma desordeira e muitas vezes errônea para tentar comprometer essa verdade do Evangelho é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, Paulo diz: isso não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. E aí pessoas às vezes olham para esse texto e dizem: está vendo, não vem da carne, não vem de obras, não vem de atitudes. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com a nossa ação, nós não precisamos nos preocupar com a nossa atitude, nós temos que crer, porque isso, a salvação é pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus e não vem por obras. Tudo bem, concordamos plenamente com isso, que não há nenhuma obra que nós possamos fazer que nos torne digno da salvação, é somente o sacrifício da cruz, é somente o sacrifício do Calvário. O Calvário é o único que nos torna digno da salvação, mas nós temos que apossar-se desse sacrifício da cruz, dessa graça, mediante a fé, como diz o texto. É mediante a fé, ou seja, o intermediário entre nós e a graça é a fé. É através da fé que nos apossamos disso. E é aí que Tiago entra, dizendo que essa fé que nos faz apossar da graça não pode ser uma fé vazia, não pode ser uma fé morta, mas tem que ser uma fé que consiste em obras, tem que ser uma fé autêntica, tem que ser uma fé verdadeira. E quando Paulo diz que não é por obras para que ninguém se glorie, no versículo 9 do capítulo 2 de Efésios, ele não está nos ausentando das nossas obras, ele não está nos ausentando das nossas responsabilidades. Veja o capítulo 2 mesmo. Você está no versículo 9 de Efésios, do capítulo 2, pula o versículo 8. Você está no versículo 9, agora vai para o versículo 10. Agora passamos pelo 8, 9, chegamos no 10. Olha o que está escrito no 10. Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, aquelas pelas quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de obras, porém Deus nos criou para as boas obras. Deus nos preparou para ela, não é uma fé vazia. Essa fé que nós não estamos nela, não é uma fé
simplesmente de palavras, mas é uma fé de obras. Deus nos transformou, nos fez, nos criou em Cristo Jesus para andarmos em boas obras, e é para isso que Ele nos preparou. Então veja, amados, que tomamos Efésios 2:9, tomamos Atos 16:31, tomamos Romanos 2:28, sem analisarmos um texto como um todo, é um problema. Porque nós acabamos tendo uma ideia distorcida da fé, daquilo que não é a verdadeira fé do Evangelho. A verdadeira fé do Evangelho é uma fé de compromisso, é uma fé onde nós temos que assumir responsabilidades, é uma fé onde nós temos que ter comprometimento com ela. Veja, por exemplo, o que Jesus vai dizer em Mateus 16, e o verso 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus está dizendo: se você quiser vir, haverá responsabilidades, haverá renúncia. Renuncia-se o homem a si mesmo, tem renúncia. Tome a sua cruz. Tomar a cruz é símbolo de compromisso, é símbolo de estar comprometido com Cristo e a cruz. Então veja que Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, terá que fazer renúncia, terá que assumir compromisso e terá que me seguir. Então veja que não é apenas uma fé vazia de dizer: Jesus, eu creio em Ti, Jesus, eu creio no Senhor e já está tudo certo, Jesus, eu creio no Senhor e está tudo. Não, Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, terá que renunciar a si mesmo e tomar a cruz e me seguir. Veja que seguir a Cristo aqui implica compromisso, responsabilidades. Meus amados irmãos e amigos que estão me ouvindo neste momento, é isso que Tiago está dizendo na sua carta. A fé sem obras, ela é morta. Dizer que acredita em Jesus e isso não transformar em atitudes, em ação, isso não vale de nada. Veja o que Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29. Jesus diz assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que aí no versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis um descanso para as vossas almas. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer se livrar do peso? Vem a mim. Quer ter descanso para a sua alma? Vem a mim. Só que quando você vir a mim, você vai ter que tomar o meu jugo. O jugo aqui é aquela canga que coloca sobre o pescoço do animal para ele arrastar a carga. E quando dois animais estão na canga juntos, os dois têm que andar passo a passo um com o outro. Os dois têm que dar os passos juntos, têm que andar juntos, têm que parar juntos, porque senão um machuca o outro. Sabe o que Jesus está dizendo? Vem andar, você vai andar. Do jeito que eu pisar, você vai pisar. Da forma que eu caminhar, você vai caminhar. Venha carregar a carga comigo, venha andar comigo, venha trilhar a mesma trilha que eu trilho. Isso é responsabilidade. Veja, amados, que Jesus nos promete alívio e descanso para a alma, mas isso implica responsabilidades. Você vai ter que, primeiramente, entrar debaixo do meu jugo. Segundo, vai ter que aprender comigo. E o que é aprender com Jesus, meus amados? É aprender as suas doutrinas. Tem muitos crentes que dizem: eu quero ir para o céu, mas a doutrina eu não quero. Eu quero ir para o céu, mas seguir a doutrina eu não quero seguir. Eu quero ir para o céu, mas andar segundo as doutrinas eu não quero andar. Ou seja, eu quero alívio para a minha alma, eu quero descanso dos meus fardos, mas eu não quero aprender com Jesus. Eu não quero aprender as doutrinas dele. Eu não quero aprender a palavra dele. Eu não quero andar em responsabilidade com ele. Meus amados, isso não é evangelho. Isso não é a fé que é proposta pela Bíblia Sagrada. A fé proposta pela Bíblia Sagrada é uma fé que ela se caracteriza pelas suas ações, pelas suas práticas, pelo seu modo de vida. E é isso que Tiago está trazendo para nós na sua carta. A fé verdadeira, ela tem que demonstrar em práticas. Ela tem que resultar em atitudes, em práticas de vida. E é isso, meus amados, que Jesus está nos convidando para vir até Ele,
tomar o seu jugo e aprender com ele, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Veja, meus amados, que a fé não é uma fé descompromissada, não é uma fé de qualquer maneira, não é uma fé de dizer eu creio. Hoje estamos vivendo uma época do individualismo religioso. O que é o individualismo religioso? São pessoas que dizem eu creio em Jesus, mas não quero ir para a igreja. Eu creio em Jesus, mas não quero saber de igreja, não quero compromisso. Eu creio em Jesus, mas eu creio aqui dentro da minha casa, entre a minha família, sem nenhuma responsabilidade com igreja, sem nenhuma responsabilidade com liderança religiosa, sem nenhuma responsabilidade com nada disso. É uma fé vazia, é uma fé morta que não produz atitudes. É uma fé que não está em concordância com a prática do Evangelho. É uma fé que ela é apenas palavras, ela é apenas vazia. E hoje é muito comum você ouvir pessoas dizer, eu sou igreja. Não, senhores, nós não somos igrejas em particular. Nós somos igreja quando fazemos parte de um todo. A igreja é o conjunto dos salvos. É por isso que Atos 2:46 diz que a cada dia Deus acrescentava à igreja o número dos salvos. Atos 2:44 diz que os que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Igreja é isso. Igreja é grupo. A palavra eclesia do grego significa um grupo de pessoas que estão interligadas entre si e que compartilham de regras, de valores, de princípios e normas. Ser igreja não é ter uma fé isolada dentro de casa. Ser igreja não é dizer que acredita e ficar no seu quadrado. Não! Você não é igreja, você é membro da igreja. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 12:27. Paulo diz assim, ó, vós, o conjunto todo, vós, a primeira pessoa do plural, vós, todos juntos, sois a igreja, e seus membros em particular. Paulo está dizendo, vós, quando sois todos juntos, quando estamos todos ligados, interligados, somos a igreja. Mas em particular nós somos membros. Cada um na sua particularidade é um membro da igreja, é um membro do corpo. E o membro sozinho, ele é um membro amputado e vai apodrecer e se acabar. O membro sozinho, ele é um membro desligado do corpo amputado e que não vai sustentar de pé. Você não é igreja, você é membro da igreja. A igreja é o conjunto dos salvos em Cristo Jesus. E nós, para sermos igreja, como membros dela, temos que estar ligados, porque aquilo que é ligado na terra, disse Jesus em Mateus 16, o verso 18, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ele vai dizer na continuidade, aquilo que ligar na terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra também será desligado no céu, porque eu vos dou a chave do reino. Então veja, meus amados, que essa fé proposta pela Bíblia é uma fé de atitude, é uma fé de prática, não é uma fé individualista, não, é uma fé de comunhão, é uma fé de comunhão. Atos 2:42 diz que a igreja, ela estava todos unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. É isso que é a igreja. A igreja é isso, a fé em Cristo Jesus, ela abarca esses compromissos que nós devemos ter. E quando nós olhamos o Novo Testamento e as pregações que se encontram nele, principalmente pelos apóstolos, era assim que eles pregavam. Eles não pregavam uma fé vazia, uma fé descompromissada, não, é uma fé de atitude. E Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Versículo 2, ele diz assim, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Sabe o que ele está dizendo? Só vai ficar quem dá fruto, só é para ficar quem produz fruto. Ainda no capítulo 15, versículo 10, ele diz, aquele que estiver em mim, só vai permanecer em mim se guardar os meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos do meu pai, permaneço nele, permaneço no seu amor. No capítulo 15, o versículo 16, ele diz, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para ficar parados, eu não chamei vocês apenas para dizer que acredite e já está tudo certo, não. Vocês têm que produzir obra. A vara em mim que não produz fruto, versículo 2, atira, a corta, a lança fora.
Veja, amados, que a fé proposta não é uma fé vazia, não é apenas de palavra, mas é uma fé que consiste em obra. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro e os demais apóstolos estão pregando para os irmãos do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E quando nós olhamos para o versículo de número 47 de Atos 2, o versículo 37, está escrito que os judeus perguntaram, os reunidos no cenáculo ali em volta, perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, dizendo: varões e irmãos, o que faremos para alcançar a salvação? Pedro responde no versículo 38, arrependei-vos e sede batizados, cada um de vós, para perdão do vosso pecado, então recebereis a promessa. Sabe o que Pedro está dizendo? Não basta apenas vocês crerem no que eu estou pregando, vocês têm que se arrepender e ser batizado. É a mesma coisa que Jesus pregou. Em Marcos 16, e o versículo de número 15 e 16, Jesus diz assim: ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, versículo 16, e quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é apenas crer, mas tem que crer e ser batizado. Quando nós vamos para Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus repete a mesma coisa. Está escrito assim: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, e ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Veja que Jesus está dizendo, é para ir, é para batizar. É apenas de palavra, é uma fé de atitude. Tem que batizar, tem que guardar as palavras que eu vos tenho dito. É uma fé de... Pedro diz desta maneira, aleluia. Pedro diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo do refrigério pela presença de Deus. Aleluia. Então veja que o arrependimento, a confissão, o batismo, o participar da ceia do Senhor. João capítulo 6 e o versículo 53, Jesus diz assim: aquele que não come da carne do Filho do Homem, não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem quer comer da carne e beber do sangue? Jesus explicou em Mateus 26, verso 26 e verso 28. Em Mateus 26, verso 26, Jesus diz: este é o meu corpo. Quando ele pega o pão da ceia, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. No versículo 28 ele toma o cálice dizendo: tomai e bebei deles todos, este é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Então comer do corpo de Jesus e beber do seu sangue é participar da ceia do Senhor, embora haja outras interpretações teológicas para isso, mas isso é o que Jesus está dizendo em Mateus 26, 26 e 28. Quando nós vamos para o texto da ceia em 1 Coríntios 26, o apóstolo Paulo diz que fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, até que ele venha é de participarmos da ceia e anunciarmos a morte do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que a fé verdadeira, ela implica em atitudes, em ação. Tem que crer, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que se batizar, tem que cear, tem que congregar, como congregavam os cristãos primitivos. Em Atos 2:44, Atos 2:42, Atos 4, os versículos de número 36, 35, 36, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, e quantos outros textos, como o próprio texto de Hebreus 10 e 25, não deixando de congregar, ou deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, quanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. Então veja, querido, as responsabilidades que a fé nos traz. Como disse Jesus, tem que renunciar, tem que tomar a cruz, tem que aprender comigo, tem que me seguir. São responsabilidades que estão atreladas à fé em Cristo Jesus. Tem que ter uma transformação de vida também.
João capítulo 3, e o versículo 3 está escrito: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja que para fazer parte do reino de Deus, para estar ligado a essa fé verdadeira, tem que ter esses compromissos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso, irmãos, a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela traz as responsabilidades. Em 1 luz, e nele não há sombra de trevas alguma. Versículo 6, aquele que diz que está nele e anda em trevas, é mentiroso e nele não está a verdade. Capítulo 2 e o versículo 4 está escrito: aquele que diz que está nele, deve guardar os seus mandamentos. Porque se alguém diz que está nele e não guarda os seus mandamentos, esse tal é mentiroso. Capítulo 2 de 1 João, versículo 6 diz que aquele que diz que está nele, ou aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Isso são responsabilidades da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, meus amados, que a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela implica em compromisso, em responsabilidades, em atitude, em prática de vida. Essa é a fé verdadeira. É essa a fé que nos leva à salvação. É uma fé que ela não é apenas uma fé de palavras, mas é uma fé de atitudes. Quantas pessoas que dizem que estão acreditando em Jesus e estão salvos por acreditar, mas é uma fé morta, é uma fé que não tem atitudes, é uma fé que não tem compromisso, é uma fé que não tem santidade, é uma fé que não segue o que Jesus ensinou, é uma fé que não quer saber de batismo, é uma fé que não quer saber de congregar, é uma fé que não quer saber de submissão. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: obedecei aos vossos líderes, aos vossos pastores, aos vossos ministrantes, aos vossos guias, e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como alguém que hão de dar conta delas a Deus, para que não faça gemendo, porque isso não será agradável. Veja que a fé implica compromisso, obediência, responsabilidade, submissão. Tudo isso, meus amados, implica em organização religiosa. Tem muita gente por aí dizendo: ah, esse negócio de igreja, isso é sistema religioso, isso não é bíblico. Irmão, o sistema religioso é bíblico. Nós vemos isso o tempo todo na Bíblia. Hebreus 13:17, obedecer aos vossos pastores, sujeitai a ele. Isso é sistema religioso que deve ser mantido, que está colocado e imposto pela Bíblia Sagrada. Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo diz para Tito: por esta causa eu te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade você estabelecer presbíteros. O que Paulo está dizendo? Vamos organizar as coisas de Deus. Eu, Paulo, estou cuidando de outros trabalhos, te deixei aí, Tito, em Creta, para você organizar a igreja em Creta. De cidade em cidade você coloca presbítero para ir estabelecendo e cuidando das igrejas. Sabe o que é isso? É organização. A fé em Cristo Jesus, meus amados, não é uma coisa bagunçada não, senhores. Há quantas pessoas que estão professando uma fé em Jesus, mas uma fé de qualquer maneira, uma fé bagunçada, desorganizada, sem liderança, sem regras, sem limites, sem padrão, sem princípios. Isso não é a fé bíblica. Isso não é a fé proclamada pelo Evangelho, não, senhores. A verdadeira fé em Cristo Jesus é uma fé que se consiste em obras. Agora eu vou terminar, são 10h43. Veja o que Tiago diz no versículo que lemos, no capítulo. Tiago também crê e estremece. Sabe o que Tiago está dizendo? Se você crê em Jesus apenas por crer, você está semelhante a Satanás, ou até um pouco pior do que o diabo. Por quê? Porque Tiago vai dizer assim: o diabo, além dele crer, ele estremece. Além dele crer, ele não apenas crê, ele crê e estremece. Porém, ele não pratica. João capítulo 8, versículo 44, o diabo é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Então Satanás, ele crê e estremece. O que é estremecer? É sentir estrêmulo, é sentir um certo tipo de temor, é ter um certo tipo de reverência. Tiago está dizendo: Satanás, ele crê a ponto de estremecer e sentir algum tipo de temor, de constrangimento. Só que nós sabemos que ele não pratica. E Tiago está dizendo: se você só crê, você faz bem, mas isso não te muda em nada, porque Satanás, ele crê e estremece. Ou seja, a pessoa, o indivíduo que crê apenas em Jesus sem nenhuma prática,
O indivíduo que crê em Jesus e não tem nenhum temor, ele está perdendo para o próprio diabo. Ele está inferior a Satanás na sua fé. Porque o próprio diabo, ele crê a ponto de estremecer. E há indivíduos que dizem, eu creio em Jesus, mas não é capaz nem de sentir temor. Que dizem acreditar em Jesus, mas não sente nem respeito pela palavra. Há muitos que dizem que creem em Jesus, mas brinca com o evangelho. E diz que crê em Jesus. Que fé é essa? Que crença é essa que você tem em Cristo Jesus? Está pior do que a crença do Satanás. Está pior do que a crença do diabo. Porque a crença do diabo é uma crença que ele crê e estremece. E Tiago está dizendo, o diabo está acima de você nessa crença. O próprio diabo está fazendo mais do que você porque ele crê e estremece. Então, meus amados, veja que Tiago está dizendo, a nossa fé não pode ser uma fé vazia. A nossa fé em Cristo Jesus não pode ser uma fé apenas de palavra. Mudança. Tem que ser uma fé de prática. Tem que ser uma fé que consiste em ações. Eu termino essa palavra nesta manhã perguntando para você que me ouve, como você tem levado a sua fé em Cristo Jesus? Você que está em casa neste momento me ouvindo, como que você tem crido em Jesus? Vocês têm sido daqueles que ficam dentro de casa dormindo dizendo, eu creio em Jesus. Mas você não sai de casa, você não vai na igreja congregar, você não participa de ceia, você não quer saber de batismo, você não quer compromisso, você não quer ter uma liderança espiritual, você não quer submeter-se à liderança espiritual que Deus levantou. Como que é você? Que tipo de fé é essa que você tem praticado? Que tipo de cristianismo é esse que você está vivendo? É o cristianismo individualista, onde você acha que você crê e vega a sua fé dentro de quatro paredes, dentro de casa, tranquilamente, e não precisa se comprometer com nada? Não precisa ser acrescentado, como diz Atos 2,46, e Deus acrescentava à igreja os salvos? Você não precisa ser acrescentado à igreja? Você não é membro do corpo? Como você vive afastado do corpo? Que membro você é que está distante do corpo? Que não está ligado no corpo? Você está seco como uma galha cortada da árvore? Você está como um membro amputado que está apodrecendo? Ou você é um membro autêntico? Ou você é um membro que está vivo, que está com saúde em Cristo Jesus? Que tipo de pessoa você é? Como cristão, eu te pergunto. Que tipo de crente você é? Você é o crente que está pior do que Satanás, que crê e nem estremece? Ou você é o crente semelhante a Satanás, que ouve a pregação e estremece, mas não coloca em prática? Como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 23, ouvinte e esquecido, que ouve, mas daqui a pouquinho já esqueceu do que ouviu. Que ouve, mas daqui a pouco não se lembra da fé que você tem. Você é daquele que ouve e coloca em prática? Você é daquele que ouve e estremece como Satanás? Ou você é daquele que ouve e nem estremecer não estremece? Que tipo de fé você tem? Meus amados irmãos, pela graça sois salvos mediante a fé, mas não uma fé vazia, não uma fé irresponsável, não uma fé que simplesmente consiste em palavras vazias. Não. Nós somos salvos mediante a fé, mas uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé produtiva, uma fé que nos molda, que nos transforma e que nos faz ser uma pessoa diferente. Aleluias. Eu quero fazer uma oração para me encerrar neste momento. Mas essa noite, quando eu levantei pela madrugada para orar por esse trabalho, Deus me mostrou uma pessoa confusa. Por não compreender bem o Evangelho, estava confusa. Estava sem saber que caminho deve tomar, confuso pelas várias palavras que se ouve em nome do Evangelho. Confuso. E Deus mostrava eu falando essas palavras para ela, para clarear a mente dessa pessoa. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nesta manhã, a luz do Evangelho está clareando ao teu coração. Você que estava confuso, você que estava sem entendimento, você que não sabia como viver a tua fé, a luz do Evangelho está clareando você nesta manhã. A luz do Evangelho de Cristo. Mas Satanás, ele não quer deixar você ver essa luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 está escrito: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Satanás, ele não quer que você veja a verdade. Satanás, ele quer manter você debaixo de uma mensagem enganadora. Mas nessa manhã,
O Espírito de Deus fala contigo aonde você está. Nesta manhã, o Deus do céu está falando com você aonde você está. A palavra de Deus fala ao teu coração nesta manhã. Aleluia! Hebreus 4, verso 7 está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia! Nesta manhã, Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Não viva uma fé de aparência, uma fé de palavra, uma fé vazia, mas viva uma fé autêntica em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva uma fé verdadeira, uma fé de ação, uma fé de obras, uma fé transformadora. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus nessa manhã, através dessas ondas sonoras deste rádio, falando com você aonde você está nessa manhã. Deus quer fazer uma transformação na tua vida nesta manhã. O Evangelho de Cristo quer te transformar. O Evangelho de Cristo quer mudar o teu viver nesta manhã. Aleluia! Eu convido você para juntamente comigo fazer uma oração. São 10h51 da manhã. Vamos orar agora, encerrando. Eu quero que você que ouviu esta palavra, que nesse momento que decisão hoje, procure uma igreja, vá congregar. Se não é batizado, vai batizar. Se já é batizado, fica firme no Senhor, entra em comunhão, vai participar da ceia. E não deixa Satanás te enganar com o evangelho fajuto, o evangelho enganador e mentiroso, mas fica firme no evangelho bíblico, que é o evangelho da salvação. Olhe juntamente comigo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, meu Deus, através deste rádio, o Senhor está falando com este homem, com esta mulher, com esse jovem, com esse adolescente. O Senhor, através da tua palavra, está falando nesta manhã. Vai ao encontro dessa vida, Senhor, agora. Vai ao encontro deste homem, dessa mulher. Vai ao encontro dessa pessoa agora. Oh, meu Deus do céu, limpa este coração, transforma essa vida, restaura esse irmão, essa irmã, restaura essa pessoa que está afastado, essa pessoa que está distanciado, esse homem, essa mulher que nunca fez um compromisso contigo. Fala com ele profundamente agora. Essa pessoa, muda o viver desse homem, desta mulher. Oh, meu Deus, receba como filho aqueles que estão se entregando a ti neste momento, aonde estiver, para a glória e para o louvor do nome soberano e exaltado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.